ele fez a residência de radiologia e o fellow em radiologia torácica e abdominal na Unifesp. Está conosco na nossa equipe de radiologia torácica, liderada aí por Bruno. Bruno vai entrar em poucos instantes. Bruno está em outra live da Sorba, da Sociedade Baiana de Radiologia. Já vai estar entrando já. E queria agradecer aos moderadores, Dr. Fernando Nunes, que é nosso líder em oncologia lá do Grupo Clion, no Hospital Português, a doutora Aline Pepe, coordenadora do Serviço de Medicina Nuclear do nosso hospital, e a doutora Otávio Messer, com toda a sua vasta experiência, líder da nossa pneumologia no Hospital Português, líder da UTI geral. Se a gente for falar o currículo do doutor Otávio aqui, vai comer os 40 minutos da aula do doutor Daniel. Então, muito obrigado a todos pela presença. Temos aqui Rafa Pereira também, que também faz parte da radiologia torácica. E nós teremos aí mais ou menos uns 40 minutos de aula. Depois dos 40 minutos de aula, nós abrimos para mais 30 minutos de discussão, moderação. Abrimos primeiro a palavra para os moderadores mesmo, para um debate. E qualquer pergunta do público que está assistindo será bem-vinda. Podem ir enviando perguntas pelo chat. Nós temos aqui nos auxiliando na parte administrativa, seu Kleber Araújo, que pode em alguns momentos estar desativando microfones, está nos ajudando com essa parte da gestão da aula. E Kleber, qualquer sinalização, peço que você envie até um chat, uma mensagem para a pessoa que vai estar assistindo. E por favor, aqui pelo WhatsApp, vai anotando as perguntas também e vai me ajudando a sinalizar, a distribuir as perguntas no final, tá bom? Daniel, boa apresentação. Obrigado mais uma vez e vamos lá. Tá, joia. Deixa eu compartilhar aqui a tela primeiro. Ok. Estão vendo a tela certinho com o slide? Sim, estamos vendo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, doutor João, toda a equipe aí do Hospital Português. Dizer que eu tenho um apreço especial pelo hospital, que foi o primeiro hospital que me abriu oportunidade de trabalho quando eu cheguei em Salvador. Então eu tenho até um apego emocional à equipe, né? Bom, ficou comigo hoje então para falar um pouco sobre as neoplasias pulmonares, o papel da imagem, desde o rastreio ao diagnóstico e até o segmento do paciente com neoplasia pulmonar. Então, qual que é o roteirinho da nossa aula? Começar falando um pouco sobre os nódulos pulmonares, né, os conceitos gerais, né? Quais são as características de imagem que a gente usa para pensar que o nódulo é maligno ou para pensar que esse nódulo é benigno, né? Depois eu vou falar um pouco sobre duas situações, que é o nódulo que foi descoberto de uma forma incidental e como que a gente vai abordar o segmento desse nódulo, e do nódulo de um paciente que tem um alto risco no contexto de rastreio, tá? Para finalizar, vou comentar um pouco sobre a neoplasia pulmonar propriamente dita, sobre o estadiamento da neoplasia e sobre o segmento dos tumores pulmonares mesmo. Então, começando então a falar sobre os nódulos pulmonares, os conceitos gerais. Então, quais são as características que a gente usa nos métodos de imagem para tentar diferenciar um nódulo benigno de um nódulo maligno? Então, uma delas é a calcificação. A gente sabe que tem alguns padrões de calcificação que falam a favor de benignidade, que é aquela calcificação mais difusa, que lembra o granuloma, a calcificação central, laminada, ou em pipoca, que fala a favor até do amartoma, assim como tem outras calcificações, como amorfa, ou calcificação mais excêntrica, que também falam a favor de malignidade. Uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente vê um nódulozinho pequeno na radiografia, um nódulozinho menor que 7 milímetros pela radiografia, provavelmente esse nódulo deve ser um nódulo calcificado, né? Porque para você conseguir enxergar um nódulo pequeno na radiografia, ele tem que ter uma alta densidade, né? Então, provavelmente ele é calcificado. Uma outra coisa que a gente usa também como parâmetro é o tamanho do nódulo. E esse é um dos principais parâmetros que a gente usa. Então, quanto maior o nódulo pulmonar, mais ele é associado a malignidade. Então, se a gente pegar aqui um nódulo pulmonar menor do que 4 milímetros, é um nódulo que tem aí uma chance de malignidade de 0%. Já um nódulo com 2 centímetros chega a um risco de malignidade altíssimo, de 75%. Então, tamanho diretamente relacionado com o risco de malignidade. O crescimento também é outra coisa que a gente observa, né, nos laudos, nos exames evolutivos, e a gente tem que lembrar de um conceito, que a depender do tipo de nódulo,
o crescimento vai ser esperado de um jeito. Então, nódulos sólidos, como esse daqui, ele tende a crescer mais rápido, tá? Já nódulos em vidro fosco, ele tende a crescer mais lentamente. E nódulos misto, intermediário entre os dois. Diante disso, para a gente considerar a estabilidade no nódulo sólido, a gente tem que ter pelo menos 2 anos de estabilidade. Já no nódulo subsólido, né? Lembrando que o nódulo subsólido pode ser ou só vidro fosco ou misto, a gente precisa ter uma estabilidade em 5 anos, tá? Continuando, então, as margens desse nódulo também é muito importante para a gente predizer a malignidade dele. Então, como a gente bem sabe, nódulos espiculados, com margens irregulares, falam muito a favor de que o nódulo seja maligno. Eu queria destacar aqui um sinal que é o sinal do broncograma aéreo. A gente é muito acostumado a ver esse sinal em patologias benignas, como, por exemplo, uma consolidação no contexto de pneumonia. Mas lembrando também que esse sinal ele não é um sinal que sempre está relacionado à benignidade. Ele pode sim estar relacionado a um nódulo maligno. Então, adenocarcinomas podem ter o sinal do broncograma aéreo, linfomas também podem ter esse sinal do broncograma aéreo. Então, não achar que só porque tem broncograma aéreo, o nódulo a massa ou o nódulo é benigno. Bom, e aí, né, só finalizando um pouco sobre os componentes do nódulo, lembrando que a gente pode ter 3 tipos, né? Então, o nódulo sólido e esses 2 aqui que a gente chama de subsólidos, que pode ser totalmente em vidro fosco ou semissólido, que é quando você tem um vidro fosco e um componente sólido. Qual que é a importância de saber isso, além do tempo de crescimento deles? É o risco de malignidade. O que tem maior risco de malignidade é esse daqui, que tem tanto o componente de vidro fosco quanto componente sólido. O que tem o menor risco de malignidade é o nódulo sólido e o nódulo em vidro fosco aí está intermediário. Então, isso é importante para a gente conseguir fazer uma avaliação inicial dos nódulos que a gente encontra. Outro ponto importante é a gente avaliar a densidade do nódulo. Então, aqui a gente tem um exemplo, tem um nódulo grande, né, no parênquima pulmonar, e se a gente reparar, a densidade dentro desse nódulo lembra a densidade do subcutâneo, ou seja, tem gordura nesse nódulo. Então, quando a gente vê gordura no nódulo, que aí a densidade varia entre menos 30 e menos 120, a gente tem que lembrar do amartoma, então que é virtualmente, fala a favor de uma característica benigna, o fato de ter gordura. Mas eu queria destacar aqui que só 60% dos amartomas têm gordura. Então, 40% dos amartomas não vão ter gordura. Então, para a gente lembrar disso, tá? Coincidentemente, essa semana eu recebi por WhatsApp um caso de um amigo meu. E ele me mandou esse caso aqui, que mostrava esse nódulo, tá? E aqui é a janela de mediastino, né? E aqui é a janela de pulmão, mostrando esse nódulo. E aí, ele me chamou a atenção que a densidade desse nódulo era de 0, né? A gente sabe que densidade de 0 na tomografia é densidade de líquido, né? Que é de 0 até 20 é líquido. Aí ele me questionou, você já viu um nódulo com densidade de líquido, né? E a gente ficou pensando, né, o que poderia ser, né? A gente observou algumas outras características que já também vou comentar. Mas esse paciente acabou indo para uma ressonância. E aí, na ressonância, aqui a gente observa uma sequência T2, em que o que é líquido fica com alto sinal, tá? A gente observa que o nódulo tem um alto sinal em T2, ou seja, era líquido mesmo, tá? E ele está do lado do coração, do lado do pericárdio. Então, a gente interpretou como um cisto pericárdico, né? Então, coloquei esse caso só para ilustrar que não só o raio-x, não só a tomografia, são métodos que eventualmente a gente vai estar utilizando no segmento desses nódulos. Eventualmente a gente vai precisar até da ressonância para tirar as nossas dúvidas. A gente, olhando com mais cuidado depois, já via que esse nódulo ele tinha realmente um contato com o pericárdio e tudo mais. Bom, já falamos um pouco sobre os conceitos gerais dos nódulos pulmonares, agora eu quero falar um pouquinho sobre essas 2 situações que a gente pode ter. Ou a gente vai estar rastreando o nódulo pulmonar num paciente de alto risco, ou a gente vai encontrar incidentalmente um nódulo pulmonar na tomografia, principalmente. Vamos lembrar que a gente está no meio de uma pandemia, né? E um dos principais exames de imagem para o diagnóstico do Covid, né, é a tomografia. Então, provavelmente, a gente está vendo lá, já cansei de pegar caso de Covid e achar nódulo incidental. Acho que até um outro dia com o Dr. Otávio, a gente achou um nódulo incidental no paciente com Covid. Bom, quando a gente está falando de rastreio pulmonar, a gente tem que lembrar de usar o Langerhans. Porém, quando a gente está falando do nódulo incidental, a gente tem que usar o protocolo da Sociedade Fleischner.
Bom, para começar, então, vamos discutir essa situação. A gente encontra o nódulo de forma incidental. E aí, a gente tem que usar o protocolo Flachner. O que é esse protocolo? O que ele avalia? Então, primeiro, a gente tem que olhar o tipo de composição desse nódulo. Se ele é sólido, se ele é subsólido, se ele é em vidro fosco. Então, a primeira coisa é olhar isso. Depois, a gente olha o tamanho desse nódulo, tá? É importante a gente olhar também o risco que esse paciente tem, se ele é de alto ou se ele é de baixo risco. E aí, eu friso a importância de a gente ter, de o radiologista ter em mãos a história clínica do paciente. Então, como a carga tabágica, o tempo que ele cessou a carga tabágica, se ele já teve ou não uma história de câncer de pulmão, e dados básicos como idade, epidemiologia. Então, isso também entra para a gente poder fazer a classificação aqui da sociedade Fleischner. E aqui, mostrando como exemplo, um paciente que tem um nódulo com menos de 6 milímetros e que tenha baixo risco, ele nem precisa de fazer uma rotina de controle, seja ele um nódulo simples ou um nódulo múltiplo. Então, fica aqui a dica, né? Que o corte que a gente usa aqui para um paciente de baixo risco é de 6 milímetros. Se ele for menor do que isso, não precisa fazer nada, não precisa de fazer um follow-up. E aqui mostrando, né, o que eles consideram como fator de risco, que envolve tabagismo, idade, até o sexo, além de outras características do nódulo, como a própria localização dele, nódulos, por exemplo, localizados na região superior do pulmão, tá? São considerados mais de alto risco. Aqui só ilustrando, né? Eu tinha falado inicialmente dos nódulos sólidos, agora só colocando também os nódulos que são parcialmente sólidos e os nódulos que são totalmente em vidro fosco, também segue basicamente os mesmos critérios de tamanho. E aqui mostrando, aqui principalmente para os radiologistas que estão assistindo, né? Como que a sociedade Flachner, ela diz que a gente tem que medir esse nódulo, né? Então, não é uma medida só. A gente precisa medir um nódulo em 2 diâmetros, no maior diâmetro e no menor diâmetro. Então, por exemplo, aqui, esse maior diâmetro media 7 e esse menor diâmetro media 3. Então, a gente tem que somar eles e dividir por 2, fazer uma média. Então, aqui 7 mais 3 deu 10, dividido por 2. Então, o diâmetro médio desse nódulo é de 5, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, por exemplo, aqui, se a gente medisse só no maior diâmetro, a gente falsamente poderia estar colocando esse paciente para fazer um follow-up, aí, fazer um exame de controle. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele é 5. Se ele fosse baixo risco, ele nem precisaria entrar no controle. Então, lembrar de medir certo. E aqui, para os nódulos semissólidos, a gente tem que fazer isso tanto com o tamanho total do nódulo, quanto com a parte sólida dele, tá? Isso também vai predizer a forma como a gente vai usar os critérios da sociedade Flachner. Muito bem, então a gente já falou de como que a gente tem que proceder quando a gente tem um nódulo incidental. Agora a gente vai falar sobre o rastreio propriamente dito, do paciente de alto risco, que aí a gente precisa usar o Langerhans. Então, por que a gente tem que fazer o rastreio de nódulo pulmonar, né? Aí eu abri aqui o site do INCA, só para ilustrar aqui o panorama do câncer de pulmão no Brasil no ano de 2012. Então, se a gente vê aqui, no homem, ele é o terceiro mais comum. E na mulher é o quarto. Mas na mortalidade, ele é o que mais mata no homem e o segundo que mais mata na mulher. Então, é um câncer de alta mortalidade. Então, é interessante ter protocolos de rastreio para esse tipo de patologia. E aí, tem um artigo muito interessante da Radiographics de 2015 que traz os pilares do rastreio dos nódulos pulmonares. Então, desde os anos 2000, começou muito a se falar sobre isso e existem vários trabalhos que tentam fazer aí formas de como a gente poderia fazer esse rastreio. Desses trabalhos todos, eu queria destacar 2. Um deles, que é o dos Estados Unidos, que é o NLST, que foi publicado em 2011, e o segundo que eu queria destacar, que é um estudo híbrido da Holanda e da Bélgica, que foi publicado agora em 2020, em fevereiro de 2020. Então, esse aqui seria o grande tema de tórax, da pneumo, da radiologia torácica desse ano, não fosse a pandemia de Covid roubar os holofotes. Então, eu queria comentar um pouco sobre esses 2 estudos. Vou começar pelo primeiro deles, que é o NLST, dos Estados Unidos, que foi publicado em 2011. O que esse estudo ele trouxe de importante para a gente? Ele comparou pacientes que fizeram rastreio com tomografia de baixa dose
em relação a pacientes que fizeram rastreio só com raio-x, tá? Só lembrando aqui um conceito. A tomografia de baixa dose é aquela que a gente tem uma dose menor do que 2 millisieverts, tá? Enquanto que na radiografia essa dose é de 0,2. Só para vocês entenderem, a dose média da tomografia de tórax, ela é por volta de 10 millisieverts. Então, uma tomografia de baixa dose, ela realmente reduz bastante, para menos de 2. Esse estudo, ele teve mais de 53 mil participantes e envolveu mais de 33 centros médicos nos Estados Unidos. E ele conseguiu provar que a gente fazendo um rastreio com tomografia de baixa dose, a gente consegue reduzir a mortalidade em 20%. Então, o que esse estudo utilizou como base? Então, quem que ele selecionou? Pacientes tabagistas ativos, com mais de 30 maços ano, e ex-tabagistas que pararam há menos de 15 anos. E pacientes com idade entre 55 e 74 anos. Ele comparou, então, quem utilizou a tomografia de baixa dose com quem fez o rastreio só com a radiografia, e ele utilizou intervalos de 1 ano. Então, T0 foi o primeiro exame, depois de 1 ano, T1, e depois de mais 1 ano, o T2. Então, aqui a gente mostra o gráfico. O que esses gráficos eles dizem para a gente? Que a detecção do pulmão com a tomografia de baixa dose, ela foi maior em 3,6% com relação a quem rastreou com raio-x. Já a mortalidade, ela foi 20% menor em quem rastreou com a tomografia do que quem rastreou com raio-x. Ou seja, ele quebrou esse primeiro paradigma dizendo que a tomografia é muito superior ao raio-x no que se diz a respeito ao rastreio de neoplasia pulmonar. Tá? E por que a tomografia ela é tão melhor, né? Se a gente pensar, a tomografia, imagina um paciente assim que tem essa espessura aumentada. A tomografia, ela faz vários cortes do paciente. Ela tem em torno de 350 imagens, tá? Enquanto que o raio-x, ele faz um corte só. Então ele pega e espreme o paciente em uma única imagem. Ele pega toda a espessura do paciente, espreme em uma única imagem. Então, no raio-x a gente tem muita sobreposição de imagem, né? Então, por exemplo, eu costumo brincar com essas imagens aqui. A gente vê essa imagem e é um pouco diferente, né? Mas quando a gente vê a imagem completa, a gente vê que na verdade é um casal. E aqui a gente tem só sobreposição de imagem. Aqui é a mesma coisa. Parece que o cachorro está saindo fogo da boca dele, mas quando a gente vê a foto inteira, a gente vê que na verdade é a chama aqui da churrasqueira. É uma imagem 2D falseando uma sobreposição 3D. E o raio-x ele faz a mesma coisa. Além disso, no raio-x a gente tem algumas áreas perigosas, né? Então, região que fica atrás do coração, retrocardíaca, a região que fica atrás da região do diafragma, aqui na região que fica atrás da clavícula, são regiões perigosas que a gente eventualmente pode não ver nódulos. Então aqui, por exemplo, a gente olha essa radiografia, até identifica um nódulozinho pequenininho que deve ser calcificado, mas olha só aqui em cima, tinha um nódulo grande, uma massa provavelmente, que na tomografia ela está bem evidenciada. Então, claramente, esse estudo provou que para rastreio, a tomografia de baixa dose é muito superior ao raio-x para reduzir a mortalidade. Então, outra coisa que a gente pode fazer na tomografia também é o MIP, que é essa projeção de máxima intensidade, que aqui é uma tomografia, um corte coronal normal, e aqui com o MIP, que fica muito mais evidente alterações de alta densidade, como consolidações, como nódulos, tá? Inclusive, esse aqui era um paciente com COVID. Tá? Bom, esse é o lado positivo, né, do estudo do NLST. Mas o que a gente viu também nesse estudo? Que ele tinha um alto número de falso positivo. Então, olha, 23% para o tempo 0, 27%, quase 28% no tempo 1, 17% no tempo 2. E o falso positivo para a gente é ruim. Primeiro, porque ele gera uma alta ansiedade para o paciente, né? Segundo, que pode gerar um custo elevado, que pode gerar procedimentos invasivos desnecessários, como a biópsia, tá? E aí começou-se, paralelamente ao NLST, se pensar num outro protocolo de detecção. E aí que está o Langerhans, né? O primeiro Langerhans, que é de 2014, tá? E utilizando os critérios do Langerhans nessa população do NLST, a gente viu que houve uma redução do número de falsos positivos, para 12,8%, 5,3%, a depender da fase do estudo. Por que aconteceu essa redução de falso positivo? Porque a gente fez uma simples alteração. Reduziu o corte de 4 milímetros para 6 milímetros, tá certo? Muito bem. Já falamos então do NLST, agora vamos falar para a bola da vez, que é o estudo do Nelson, que foi publicado esse ano, tá?
Quem que participou desse estudo? Ele utilizou aí pacientes que utilizaram mais de 10 cigarros dia por mais de 30 anos ou mais de 15 cigarros dias por mais de 25 anos, né, tabagistas ativos, ou ex-tabagistas com menos 10 anos. 10 anos. E a idade entre 50 e 74 anos. O que esse estudo avaliou? A gente já sabe que a tomografia é superior ao raio-x no quesito de rastreio. Esse estudo ele avaliou o quê? Paciente que fez rastreio com a tomografia de baixa dose contra paciente que não fez o rastreio. E o que ele também trouxe de novo? Ele utilizou volumetria, então ele catava e avaliava o volume do nódulo e utilizou também o tempo de duplicação. Então, a gente tem aqui o paciente que fez o exame no tempo zero, depois de um ano repetiu, depois de 2 anos repetiu de novo e depois de 2 anos e meio repetiu de novo. Então, ao contrário do outro estudo que era de 1 em 1 ano, aqui os tempos mudaram. Foi 1, 2 e depois 2 anos e meio, tá? E o que esse estudo revelou? Uma detecção de CA de pulmão só 0,9% a mais, porém, olha só isso, um risco relativo de morte variando de 33% até 44% em relação aos pacientes que não faziam rastreio. Então, provando a importância aí do rastreio de neoplasia pulmonar com a tomografia de baixa dose, tá? Só comparando aqui os critérios de inclusão nos 2 estudos, basicamente, eles estavam querendo trazer a população de alto risco, então população com alta carga tabágica, população mais velha, tá? População que não tinha deixado de parar de cessar o tabagismo havia muito tempo, tá? Muito bem. Então, se a gente comparar agora com relação ao número de falsos positivos, a gente já comentou sobre o NLST e já comentou sobre o Langerhans. Olhando o estudo Nelson, a gente viu que ele reduziu mais ainda o número de falsos positivos, mais ainda do que o Langerhans. E uma das hipóteses para essa redução do número de falsos positivos é justamente a inclusão na avaliação desses nódulos da volumetria, tá? Que antigamente nesses outros não havia sido usado, a volumetria do nódulo. Diante dessa questão da volumetria, eu queria até compartilhar com vocês uma coisa aqui que a gente está tendo agora no nosso hospital, no Hospital Português. Com a tomografia nova, a gente tem um software que pode utilizar a inteligência artificial. A gente tem um software que pode utilizar a inteligência artificial para calcular essa volumetria. Inclusive, comparando exames anteriores. Dá um barulho aí. Acho que o microfone de alguém está ligado. Pedir auxílio a Kleber. Kleber, por favor. Pronto. Continuando. Então, a gente viu que houve uma redução do número de falsos positivos nesse estudo do Nelson, que foi publicado nesse ano. Provar explicação para isso é a utilização da volumetria dos nódulos pulmonares. Aí eu queria deixar aqui para vocês que agora no Hospital Português, com a nova tomografia, a gente tem um software de inteligência artificial que a gente consegue calcular o volume dos nódulos. E, inclusive, a gente consegue fazer de uma forma automática a comparação desse volume com exames anteriores, tá? E ele, inclusive, dá para a gente esses critérios utilizados pela Sociedade Fleischner e pelo Langerhans também. Então, uma coisa nova que a gente pode ver como a gente pode utilizar isso a partir de agora para os nossos pacientes dentro do nosso hospital, da nossa equipe. Ainda falando desse quesito de volumetria, houve uma atualização do Langerhans. Então, o primeiro Langerhans, ele é de 2014, mas agora a gente tem a versão 1.1 do Langerhans, que foi atualizado em 2019, tá? E a gente vai ver que uma das atualizações do Langerhans foi também acrescentar a volumetria como critério de classificação do paciente. Então, o que é o Langerhans? O Langerhans também é um sistema de classificação que a gente classifica desde 0 até o Langerhans 4, 4A e 4B. Eu não vou entrar aqui em detalhes específicos do Langerhans, eu mesmo também não memorizei ele. Ele é muito fácil da gente encontrar, é só colocar no Google. A gente vai encontrar lá no Colégio Americano de Radiologia uma tabela muito autoexplicativa. Eu só queria aproveitar essa discussão para frisar com vocês algumas coisas. Então, uma delas é
que, como a gente pode observar aqui, o Langerhans atual, ele utiliza também, além do diâmetro médio, ele utiliza a volumetria, então, o volume do nódulo, tá? Outra coisa que eu queria destacar é os 6 milímetros. Então, a gente tem aqui o Langerhans 1 e o Langerhans 2, que são Langerhans benignos, né? E se a gente observar aqui para um nódulo sólido, que é menor do que 6 milímetros, a gente não precisa fazer nada, só continua o screening anual. Então, mais uma vez, o valor mágico de 6, tá? Para quem não quer gastar o HD memorizando nada, memorizando muita coisa. Outra coisa que eu também queria destacar é esse valor aqui, 90%. Essa coluna, ela se refere à prevalência populacional desse RADS. Então, 90% dos nossos exames vão ser Langerhans 1 ou Langerhans 2. Então, vai chegar no momento que a gente vai se cansar de Langerhans 1 e Langerhans 2 e vai falar, poxa, não serve para nada esse screening, já que a gente só detecta Langerhans 1 e 2. Não, esse é o esperado mesmo. Então, a detecção 1 e 2, ela é o mais prevalente na população. Outra coisa que eu queria destacar é com relação aí ao Langerhans mais suspeito, que é o Langerhans 4A e 4B, que a gente pode utilizar o PET-CT também. Então, o Langerhans ele traz essa possibilidade do uso do PET-CT, principalmente quando a gente tem componente sólido maior ou igual a 8. Tá? E aqui frisando que tanto o Langerhans 4A quanto o Langerhans 4B, eles vão ser encontrados só em 2% da população. Então, realmente é incomum a gente encontrar eles. Porém, por outro lado, o risco de malignidade é considerável. Aqui é maior do que 15% no caso do Langerhans 4B. Então, só para destacar aqui o papel do PET-CT. Muito bem, então a gente já falou um pouco sobre os nódulos pulmonares, conceitos gerais, protocolos de rastreio, protocolos para pacientes que foram encontrados nódulos de forma incidentais. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a neoplasia pulmonar propriamente dita. Então, quais são os principais subtipos histológicos da neoplasia do pulmão? Então, a gente tem as neoplasias não pequenas células e as pequenas células. Dentre as não pequenas células, a gente tem basicamente 3 tipos, que é o adenocarcinoma, o SEC e o carcinoma de grandes células. Dentro do não pequenas células, então a gente tem aí, como mais frequente, o adenocarcinoma, que é o tipo de célula mais comum no geral, mais comum em mulheres, é o tipo de célula mais comum em não fumantes, mas ainda assim a maioria dos pacientes são fumantes. E ele geralmente tende a ter uma localização mais periférica. Já o SEC, o carcinoma de células escamosas, o que a gente tem que saber sobre ele? Ele é fortemente associado ao tabagismo, ele mais comumente tende a cavitar, tem um prognóstico pobre e geralmente ele tem uma localização mais central também. Com relação aos carcinomas de célula grande, tem que lembrar que eles também tendem a ser mais periféricos e quando a gente encontra eles, geralmente eles já estão muito grandes. Então são lesões muito grandes, geralmente maiores do que 4 centímetros. Com relação aos de pequenas células, que representam aí cerca de 20%, a gente vai ter que, geralmente também os pacientes são fumantes, ele é um câncer que faz metástase muito cedo e que geralmente pode cursar com síndromes paraneoplásicas ou com a síndrome da veia cava superior. Bom, então era isso com relação aos principais subtipos histológicos. Então aqui só para ilustrar, na imagem de cima a gente tem um nódulo até subsólido, principalmente sólido, representando um adenocarcinoma. Aqui embaixo a gente tem uma volumosa lesão cavitada, tá? Representando um SEC. Aqui embaixo uma lesão predominantemente central, volumosa, representando aí um carcinoma de pequenas células. E aqui em cima, uma volumosa lesão mais periférica, representando o carcinoma de grandes células. Então, esses são os principais subtipos histológicos do câncer de pulmão. Com relação ao estadiamento, o que eu queria deixar aqui para discutir nessa aula? Então, o T, né, se refere sempre ao tamanho, ao cometimento local, o N ao local do linfonodo e ao lado, e o M de metástase, seja local ou seja a distância. Mas eu queria aqui frisar que atualmente a gente utiliza a 8ª edição da AJCC para estadiamento do câncer de pulmão. E eu queria aproveitar para a gente comparar o que mudou
da 7ª para a 8ª edição. Então, com relação ao estadio T, né? O que ele avalia? Não é só T de tamanho, tá? Ele avalia também a invasão das estruturas adjacentes e ele avalia, inclusive, nódulo no mesmo pulmão ou não, tá? Então, em relação ao estadio T, o que mudou da 7ª para a 8ª edição? Então, se a gente considerar aqui uma lesão maior do que 7 centímetros, então uma lesão aí de 9 centímetros, segundo a 7ª edição, seria classificado como T3. Já na 9ª edição, uma lesão com mais de 7 centímetros é considerado T4. Então, aí uma primeira mudança em relação ao estadio T. Uma outra mudança. Antigamente, na 7ª edição, o diafragma, se era invadido, ele era considerado como T3. Agora, a invasão do diafragma é considerada T4. Vou aproveitar aqui para a gente relembrar quais são as outras estruturas que, se invadidas, também vão ser consideradas T4. No geral, são estruturas nobres. Então, além do diafragma, a gente vai ter o coração, grandes vasos, a carina, esôfago, corpo vertebral e o nervo laríngeo recorrente. Vou aproveitar também para relembrar aqui quais estruturas que, se invadidas, a gente considera como T3. Então, aqui, a parede torácica é T3, o pericárdio parietal é T3, o nervo frênico é T3. Então, aqui, olha só, para a gente não confundir, o nervo laríngeo recorrente é T4, mas o nervo frênico é T3. A costela, né, a parede torácica, se for invadida, é T3. Já o corpo vertebral é T4, tá? Então, lembrar desses detalhes na hora da gente fazer o estadiamento. Vou frisar mais uma vez aqui que, se a carina for acometida, ela é considerada T4. Por que eu estou falando isso? Para ilustrar aqui mais uma mudança que teve também. Antigamente, se a gente tinha um tumor que estava no brônquio principal e esse tumor distava menos que 2 centímetros da carina, a gente considerava T3. Isso mudou. Agora é o seguinte, ou esse tumor vai estar na carina, e aí vai ser T4, ou ele não vai estar na carina, vai estar em qualquer outra parte do brônquio principal e a gente considera como T2. Não tem mais essa de, se está menos de 2 centímetros, ser T3, tá? Aqui só ilustrando isso que eu acabei de falar. Com relação aos linfonodos, não houve mudanças. Se manteve que o N1 é quando a gente tem linfonodo hilar do mesmo lado do câncer. O N2 é quando a gente tem linfonodo mediastinal do mesmo lado do câncer ou subcarinal. E o N3 é quando a gente tem linfonodo mediastinal do outro lado, que não da lesão, do lado contralateral, ou um linfonodo supraclavicular. Com relação às metástases, o que mudou? Foi que se abriu, né, um leque para metástases a distâncias. Então, antigamente, se você tinha metástases à distância, pronto, bastava. Na 9ª edição, você pode subdividir em metástase única, que seria o M1B, e metástases múltiplas, tá? Ainda sobre metástases, eu queria comentar sobre essa questão do nódulo satélite. Então, se a gente tem aqui uma neoplasia pulmonar, tá? E a gente tem um nódulo satélite, no mesmo lobo, a gente teria um T3. Se a gente tem uma neoplasia pulmonar e tem um nódulo satélite em outro lobo, mas do mesmo pulmão, a gente tem T4. Porém, uma terceira situação, se a gente tem uma neoplasia pulmonar aqui no pulmão direito e tem um nódulo satélite no outro pulmão, aí seria considerado como uma metástase. Então, eu acho que essas são as principais características que tiveram de mudança em relação à 7ª para a 8ª edição do estadiamento. Muito bem. Falando de estadiamento, a gente não pode deixar de falar do PET-CT, tá? E não só de estadiamento, na verdade. Então, o PET-CT ele também tem a sua importância enquanto imagem para a avaliação do câncer de pulmão. Então, quais seriam essas indicações? Então, seria para caracterizar de uma forma mais funcional essas massas pulmonares, para estadiar propriamente dito, inclusive para fazer rastreio de metástases em áreas que a tomografia eventualmente não seria indicado, não seria boa, para planejar a radioterapia e inclusive para reestadiar os pacientes com CA de pulmão após o tratamento. Quais são as principais vantagens do PET-CT? O PET-CT é muito legal para avaliar metástases pleurais ou pericárdicas, para avaliar a infiltração do mediastino e infiltração da parede torácica. Tá? Uma outra vantagem do PET-CT, e é uma coisa que muitas vezes nós radiologistas temos dúvida, que é essa seguinte situação. Quando a gente tem um tumor que acomete o brônquio
e faz uma atelectasia pós-obstrutiva. A dificuldade é a seguinte: o que é atelectasia e o que é tumor ativo? Muitas vezes, só pela tomografia, a gente não consegue delimitar isso. A gente perde a mensuração dessa lesão. E aí o PET-CT entra como um bom aliado para isso, para conseguir delimitar o que é telectasia e o que é o tumor, tá? Outra coisa que o PET-CT também é muito legal é com relação ao estadiamento dos linfonodos, que tem uma sensibilidade aumentada em relação à tomografia. Então, aqui só para ilustrar, a gente tem um caso aqui que a gente tinha um paciente com neoplasia de pulmão e um derrame pleural. Aqui, a gente não conseguiria dizer que tem metástase, mas quando a gente faz o PET-CT, a gente vê duas lesões metastáticas aqui na pleura, captando. Então, mostrando aqui a vantagem do PET-CT em relação a metástases pleurais. E aqui, mais uma vez, a gente tem esse paciente que pela tomografia não mostra grandes alterações, mas que no PET-CT mostra esse pequeno linfonodo captando, indicando aí uma metástase linfonodal, que não era muito bem caracterizada pela tomografia. Muito bem, então já falamos do estadiamento, agora vamos falar da última parte da nossa aula, que é sobre o segmento da neoplasia de pulmão. Para isso, eu selecionei aqui alguns casos, inclusive queria agradecer à doutora Mônica, residente de oncologia, que me cedeu esses casos, que são do próprio hospital, para a gente fazer essa discussão. O primeiro caso é de uma paciente feminina de 75 anos que estava com adenocarcinoma de pulmão no estádio avançado, no estádio 4. Ela tinha metástases para o sistema nervoso central. E olha só, ela era PDL1 de alta expressão, 90%, e EGFR e ALQ negativo, tá? Por que eu estou falando esses nomes todos? E como tratamento, ela utilizou o pembrolizumab, tá? Que é um anti-PD1. Então, só para trazer aqui, toda vez que termina em AB, a gente tende a entender que esse tratamento é uma imunoterapia. Então, terminou em AB, é uma imunoterapia. Por que eu estou falando de tratamento, né? É claro, não é a minha área, mas tem uma importância para a gente radiologista também. E eu já vou chegar nisso já já. O que é esse anti-PD1? O que é esse PDL1? Então, vamos entender isso melhor. Aqui a gente tem a célula tumoral, tá? O câncer. E aqui a gente tem o linfócito que vai tentar combater essa célula tumoral. O linfócito T, ele tem um receptor que se chama PD1, tá? O tumor tem um outro receptor que se chama PDL1. Se o receptor PD1 do linfócito T se juntar a esse receptor PDL1 do tumor, o que vai acontecer? O tumor vai conseguir desativar esse linfócito T que estava ativado. Ou seja, o câncer, o tumor vai ganhar a guerra, tá? A imunoterapia ela vai entrar impedindo essa conexão entre esses dois receptores, tá? E aí a gente pode impedir tanto o PD1 quanto impedir o PDL1. No caso, a nossa paciente, ela estava usando um que inibia o PD1. Então, ela utilizou essa medicação, que era isso daqui, ó, era um anticorpo monoclonal que se ligava a esse receptor, impedindo que o tumor e o linfócito T se ligassem e, portanto, o linfócito T ficando ativado, a gente teria mais chances de ganhar essa guerra contra o tumor, tá? E isso é imunoterapia. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a aula? O que isso tem a ver com imagem? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um paciente que tinha essa lesão, pré-tratamento. E aqui eu quero comparar, gente, o RECIST com o IRECIST. Já vou chegar lá. Então, esse paciente, pré-tratamento, ele fez a imunoterapia, utilizou lá o anti-PD1 e veio essa imagem 12 semanas depois no controle. Poxa, o que a gente vai interpretar aí? Que aumentou a lesão. Se a gente fosse observar só pelos critérios do RECIST, a gente ia entender que essa lesão, o quê? Ela aumentou. E provavelmente a gente ia o quê? Suspender esse tratamento e o paciente, a gente entendeu que esse paciente não se beneficiou do tratamento. Mas, na verdade, o que aconteceu? O tumor era só isso daqui, ó. O tumor ele até já reduziu nessas 12 semanas. Isso que está em vermelho são linfócitos T que estão ativados. Então, juntou um monte de linfócito T ao redor desse tumor, dando a falsa impressão que ele aumentou. Então, isso é uma coisa que pode ser esperada para um paciente que utiliza a imunoterapia. E para um primeiro exame, pode falsear como uma progressão de doença. E se a gente repetir esse exame, a gente viu que, na verdade, o tumor ele reduziu. Então, eu falei tudo isso para dizer que para pacientes que utilizam a imunoterapia, a gente não pode utilizar os critérios do RECIST, tá? A gente tem que pensar no IRECIST,
que é os critérios adaptados para a imunoterapia. E uma das coisas que esse iResist ele traz é que a gente não pode trazer nenhuma conclusão absoluta sobre a resposta do paciente com um único exame após o tratamento. Precisa, no mínimo, ter 2 exames pós-tratamento. Então, isso é importante para o radiologista saber, né? Até para a gente não cravar no laudo que é uma progressão de doença ou interpretar erroneamente o exame, tá? E aqui, esse artigo que traz exatamente isso que eu disse. Ele comparou pacientes que utilizaram o Resist com pacientes que utilizaram o iResist. E viu que pacientes que utilizaram o Resist tiveram uma avaliação subestimada do tratamento em 11% dos casos. Então, 11% dos casos, o paciente interrompeu precocemente o tratamento, que já é caro, e não teve os benefícios esperados. Bom, aqui está o caso da paciente, a imagem dela, a gente tem uma volumosa imagem lar à esquerda, que pós o tratamento reduziu bastante, tá? Aqui mostrando o acometimento, importante acometimento da artéria pulmonar esquerda também, que reduziu após a utilização da imunoterapia. No segundo caso, a gente tem uma paciente de 91 anos, também tinha um adenocarcinoma de pulmão estágio 4, com metástases para o sistema nervoso central. E essa paciente utilizou o erlotinib, tá? Terminou em IB, lembrar de terapia alvo molecular. E aí, para terapia alvo molecular, principalmente, né, a gente estava até discutindo esses dias no serviço, para terapia alvo molecular, a gente tem o estadio que a gente chama de CHOI, tá? E isso é muito utilizado para um outro tipo de tumor que não é torácico, né, que é o tumor gastrointestinal, que é o GIST. Esse tipo de protocolo, CHOI, ele utiliza não só o tamanho, mas ele utiliza a alteração da densidade da lesão. Então, aqui a gente tem uma lesão que reduziu aí cerca de 15% aí da sua densidade, né, que a gente mede na tomografia, e aí considera como uma resposta ao tratamento. Então, mais uma vez, para ilustrar aqui, o Resist, ele não é absoluto, ele vai mudar conforme o tipo de tratamento que a gente tem. Então, se for quimioterapia, a gente pode usar o Resist. Se for a imunoterapia, a gente usa o iResist. Se for terapia alvo molecular, o CHOI, tá? E aqui o caso propriamente dito, a paciente tinha uma volumosa massa, que após o tratamento teve uma considerável redução. Muito bem. Então, como conclusão, depois de tudo isso que a gente falou, a gente entende que o manejo da neoplasia pulmonar, desde o seu rastreio até o seu diagnóstico, o seu estadiamento, o seu segmento, ele depende de uma equipe multidisciplinar. Necessita aí de um médico oncologista, um pneumologista, da cirurgia torácica, a medicina nuclear e a radiologia muito unida, muito conversada, de forma a poder otimizar o tratamento do paciente. Então, acho que o que eu tinha para passar essa noite era isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Daniel. Parabéns pela aula, muito boa. Não esperava nada diferente. Obrigado. E aí eu queria, Bruno, eu anunciei que Bruno ia chegar um pouquinho atrasado, que estava na discussão da SORBA, da nossa Sociedade de Radiologia. E seja bem-vindo, Bruno. Bruno é líder na nossa parte de imagem torácica no Hospital Português, amigo pessoal, grande amigo. E seja bem-vindo aí, Brunão, para a discussão. Bem, agradeço mais uma vez a aula. E aí eu queria abrir para a discussão mesmo, para a moderação. Dr. Otávio, Fernando, Bruno, Aline, Rafa Pereira, aqui também. E aí eu queria abrir e deixar também o chat aberto para perguntas e questionamentos. Dr. Otávio, quer começar? Pois não. Muito boa a exposição de Daniel, ele é muito didático. Ele conseguiu fazer uma síntese muito interessante do quadro como um todo. E o comentário inicial que eu gostaria de fazer diz respeito exatamente a essa questão da multidisciplinaridade. Nós, pneumologistas, talvez o primeiro dessa fila, porque é a nós que o paciente procura e é com a nossa avaliação que o paciente é feito o diagnóstico, né?
e aí então se decide pelo tratamento. Mas antes de se chegar a esse ponto, eu quero relatar para vocês aqui a minha vivência com a questão do rastreio de câncer de pulmão. Uma coisa que nos preocupa há muito tempo. E isso nunca conseguiu ser confirmado ser uma atitude eficiente. Mas por que não? Antigamente, o que nós tínhamos basicamente era a radiografia de tórax. E estudos foram feitos com a radiografia de tórax e citologia, né, de escarro, para tentar determinar se nós conseguimos surpreender. Eu digo nós, mas na realidade são eles, né? Eu sou mais depois. Mas eu sei dessa história. E nunca se conseguiu provar de tal forma que a gente pudesse dizer que fazer rastreio de câncer de pulmão tinha impacto em mortalidade. Até que mais recentemente, né, quase próximo ao ano, a década recente, né, que esse estudo que foi aqui referido, né, que foi o primeiro estudo publicado no New England, mostrou que você tinha um impacto até de 20% de mortalidade, com tudo aquilo que foi comentado aqui por Daniel, de falso negativo, mas era um procedimento seguro, porque as consequências para o paciente, em termos de efeitos colaterais, ou mesmo paciente sendo levado à cirurgia com um falso positivo, as consequências de graves reações foram pequenas nesse estudo. Esse estudo foi o primeiro estudo que veio mostrar que, pronto, vale a pena fazer rastreio. Eu não vou me demorar muito sobre isso, mas eu queria alertar, principalmente os jovens residentes, que a grande preocupação desse estudo foi o fato de que a tecnologia empregada era muito variável. Se vocês olharem tudo que Daniel disse aqui, vocês vão ver que houve um desenvolvimento que seguiu o aprimoramento da tecnologia da tomografia computadorizada. Quanto melhor resolução ela tivesse, mais nós começamos a aprender. E os estudos mostraram isso, né? Os estudos mostram que a tecnologia é importante. Haja vista que uma grande preocupação do governo americano em termos de saúde pública era abençoar que fosse pago pelos convênios americanos esse rastreio, sabendo que não poderia haver uma grande falta de homogeneidade na tecnologia que procurasse surpreender o câncer de pulmão precocemente e ter impacto na mortalidade. De lá para cá, isso evoluiu pelos estudos que foram mostrados aqui. Nós começamos a aprender, né? Começamos a aprender que nós temos que olhar mais do que simplesmente o simples achado, o volume, etc. Mas, para concluir, chamo a atenção que continua sendo muito importante a tecnologia oferecida. Sem querer fazer propaganda do meu hospital, Herculano acabou de mostrar aqui que se você tiver um equipamento de primeira ordem, você consegue, e isso não é nenhuma surpresa, a gente está sabendo que isso acontece, quanto melhor a máquina, melhor o resultado da observação que essa máquina pode oferecer. Então, nós vamos ver mais ainda a respeito disso, né? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, que provavelmente os radiologistas podem querer discutir, é a questão da baixa dose, né? Eu vejo muito frequentemente que exames tomográficos são repetidos com a frequência indesejável, se esquecendo do grau de radiação que isso pode levar ao paciente. Então, a baixa dose ela é imperiosa quando se faz um rastreio, porque a repetição é inerente a esse rastreio. Então, nós temos que se lembrar de que uma radiografia de tórax é totalmente diferente da tomografia de tórax em dose de radiação. E a baixa dose significativamente menor, né, do que seria uma tomografia normal. Lembrando que a gente tem radiação, eu sempre digo isso aos residentes, tem radiação em tudo que a gente faz. E tem cálculo dizendo que a baixa dose equivale, mesmo a baixa dose, equivale a 50 viagens intracontinentais, né? Viagens longas em que o avião esteja na estratosfera. Imagine se fosse com a dose normal, né? Então, todos esses conceitos são muito importantes. E em rastreio, eu acho que é muito importante que a gente faça essas considerações. A segunda coisa que eu vou falar, e é muito rápido, é
para aqueles que estão começando, prestar atenção à questão da análise de nódulos, porque quanto melhor a resolução, mais nódulo aparece. Daí a necessidade das sociedades terem feito essas diretrizes para como encarar um nódulo e como lidar com ele. Isso foi muito bem mostrado aqui hoje, na hora que nós vimos as características desse nódulo e o que fazer com cada um deles. Então, chama a atenção dos residentes de pneu, que preste atenção, com certo carinho, os critérios que a gente usa para considerar um nódulo quando a gente acha um, ok? Não vou me delongar mais, gostaria de ouvir os outros moderadores. Eu acho, João, acrescentar um pouco, foi uma das primeiras coisas que o Dr. Otávio falou, a questão da multidisciplinaridade no câncer de pulmão, né? Passando de um momento de rastreamento e chegando agora num contexto que o pneumologista ou o oncologista tem um paciente com câncer de pulmão, né? Aí o que é que nós radiologistas podemos oferecer para esse time, né? Para esse time multidisciplinar, né? Daniel já mostrou muito bem na aula, né? Que a gente tem que passar todas as características no exame de imagem, de tomografia, para que na reunião multidisciplinar a gente consiga estadiar esse paciente da forma mais correta, né? E esse estadiamento que vai definir qual tipo de tratamento que o paciente vai receber, né? Aí entra a medicina nuclear, podendo nos auxiliar bastante, entendeu? Entra a cirurgia torácica, que porventura pode ser solicitada para fazer um estadiamento invasivo desse mediastino, na intenção de dar um status N mais fiel e para aí sim, né, a gente mandar isso aí para uma reunião disciplinar e ter realmente o estadio que o paciente se encontra, né? E aí o oncologista vai propor a melhor terapêutica para o paciente, o cirurgião torácico vai entrar, se for necessário, né, um tratamento cirúrgico, e também a questão da radioterapia, né? Alguns pacientes se beneficiam do tratamento radioterápico, né? Seja ele um tratamento complementar ou às vezes até um tratamento definitivo também. E aí eu queria abrir para os colegas da medicina nuclear, para Fernando, oncologista, para que eles pudessem falar um pouco também da experiência deles com essa questão de reunião multidisciplinar e até para nos passar, né, o que é que eles esperam da gente, radiologista, nesse contexto de um paciente oncológico com aneoplasia de pulmão. Perfeito, Bruno. Eu acho que é super salutar a multidisciplinaridade. Eu acho que a oncologia é uma das áreas que nunca vai caminhar sozinha, né? Porque, cara, a gente precisa realmente de todos, desde o diagnóstico até o tratamento final, e eu vejo com muitos bons olhos, né, as reuniões, o tumor board. Fizemos algumas vezes isso, João, Rafa participou bastante ano passado, foi super salutar para a nossa conduta. Eu queria, antes de a gente continuar a falar sobre multidisciplinaridade, eu queria trazer um tema também que o Daniel falou muito bem. Parabéns, Daniel, excelente aula, super didática. E eu queria ouvir a opinião de vocês, radiologistas também. A gente enxergando tanto o estudo do NLST e o Nelson, nós conseguimos perceber que eles funcionaram porque estavam dentro de um ambiente extremamente controlado, né? Pacientes super bem selecionados, radiologistas super experts, com laudos super condizentes, já laudando para o estudo propriamente dito. Eu queria saber de vocês se vocês acham que isso funcionaria fora de ambiente controlado como foi dentro do estudo. Eu, por exemplo, oncologista clínico, atendo paciente em uma clínica X, em clínica Y, não necessariamente dentro do Hospital Português, com toda a nossa expertise. Se eu consigo colocar esse paciente dentro de um protocolo desse, se vocês acham que funcionaria dessa forma. Eu trago para vocês uma dúvida cruel que eu tenho, se realmente isso valia a pena a gente trazer isso para a nossa prática. Eu gostaria de comentar. Muito bem colocado, Fernando. Eu tinha até escrito aqui. Existe nos estudos, né, um efeito chamado de efeito controle, que é exatamente isso. Quando você tem o controle de estudo, os resultados muitas vezes são contaminados pela questão de você estar ali
pesquisando, você sabe o objetivo do que você está fazendo. É diferente da atividade corriqueira, da prática assistencial do dia a dia. Então, eu sou um entusiasta com os RADs da vida, seja o LIRADs, o ORADs, o LANG-RADs, porque é uma tentativa de fato, padronizar. É a forma que nós temos para tentar deixar reprodutível essa questão da heterogeneidade, diminuir a heterogeneidade que nós temos na prática, e na radiologia isso é muito bem visto em diversas áreas. Tireoide, a depender do centro que a gente que fez o exame, a gente percebe uma heterogeneidade muito grande no alvo. Então, a resposta para chegar o mais perto possível dos números que Daniel apresentou bem do estudo, nós temos que ter essa capilaridade do conhecimento do artigo, nós temos que ter a evolutividade, que foi uma palavra que eu coloquei aqui, então, até se eu for, depois aqui os colegas radiologistas podem comentar, mas em toda a aula que a gente vem fazendo, a gente vem comentando sobre nos dar a condição de ter história clínica e de ter um pouco da história radiológica também da imagem, a evolutividade da imagem é algo que nos ajuda muito em todas as áreas, e até essa questão de fechar, de aproximar mais pontas, facilitar essa evolutividade. Então, se fez um exame no português, poxa, tenta falar com o paciente, que é claro que as condições são diversas para não conseguir, mas se puder repetir de novo lá no mesmo serviço, até com o mesmo grupo, ou mesmo técnico, mesmo profissional que vai laudar, são pontuações que nos ajudam a chegar mais próximo da realidade do estudo. Mas concordo contigo, a prática, o estudo, ele demonstra uma diretriz. E aí chegar até o nível, os números do estudo, a gente teria que tentar reproduzir na nossa realidade. E a forma de se aproximar realmente é juntando as pontas, dando a questão da evolutividade, fazendo esse acompanhamento. Como o João falou, eu acho também que você tentar reproduzir por completo, né, o que um estudo de grande porte, como o Nelson orienta, é difícil, né? Numa população heterogênea como a que vivemos, né, a gente vê dentro da nossa própria cidade, a gente já vê serviços, né, com diversos perfis diferentes. Quando a gente vai para outras cidades, né, cidades né, mais carentes de recursos, fica ainda mais difícil. Então, eu acho que fica um pouco complicado você tentar reproduzir isso de uma forma uniforme para todos os lugares, mas a gente, né, tem que conhecer, né, tem que saber que isso existe e tentar aplicar, né, pelo menos alguns dos conceitos na nossa prática diária. Mas realmente não é algo fácil, não. Eu gostaria de comentar sobre isso, porque a primeira vez que a gente discutiu sobre rastreamento às vistas das novas evidências do primeiro estudo, ficou a pergunta: isso poderia ser colocado no Brasil, né, em nível de saúde pública? A resposta provavelmente é não. Então, o que é que a gente faz hoje? O que a gente faz hoje é fazer um rastreamento do nódulo incidental na nossa clínica. É o que a gente faz hoje. O que é que a gente poderia fazer diferente? Bem, eu poderia imaginar que eu posso ter pacientes que eu identifico como de alto risco e, independente de qualquer coisa, né, acompanhá-los periodicamente. Isso é factível dentro de uma população que você pode rastrear por ser de alto risco, dentro do seu mundo, né? Então, eu tenho pacientes que têm convênio, que podem pagar por esse sistema, mas eu acho que é a visão de todos os pneumologistas, né? Bem, eu posso rastrear os meus pacientes, né? Mas o que a gente acaba fazendo normalmente é seguir nódulos incidentais, né? Isso é que a gente faz no dia a dia. Bom, gente, eu deixei propositalmente para falar no final, porque a medicina nuclear, no caso de câncer de pulmão e nódulo pulmonar, ela entra em praticamente todos os estágios aí de avaliação da doença, né? Daniel, parabéns pela sua aula, porque é um grande desafio do rastreio ao segmento falar de imagem, né? E resumir bem. Então,
parabéns. A medicina nuclear, leia-se PET-CT, porque em relação à medicina nuclear convencional que a gente tem relacionada ao câncer de pulmão é a cintilografia óssea, é um método que ainda entra no estadiamento de alguns pacientes com câncer de pulmão, mas com o PET, quem tem acesso a ele, realmente a cintilografia óssea muitas vezes ela é colocada de lado e preferido se realizar um PET-CT pela enorme quantidade de informações que ele traz, né, da avaliação da lesão primária, de linfonodos, de metadistância, o impacto que tudo isso tem no estadiamento e, consequentemente, na conduta do paciente. Fernando está aí, doutor Otávio, os clínicos, né, para reforçar isso. Né? Não é uma patologia simples. A gente tem diversos padrões, inclusive no PET, dos diversos subtipos histológicos da doença, das mutações todas envolvidas. Enfim, seria uma outra aula só de PET em câncer de pulmão, né? A gente, falando tudo isso, o que eu quero dizer? Reforçando o que vocês já disseram da interação multidisciplinar, que ela é fundamental, onde a medicina nuclear sempre complementa a avaliação radiológica, não são métodos concorrentes, são métodos complementares. A avaliação metabólica das lesões, ela veio acrescentar muito, mas isso não tira o valor de uma tomografia computadorizada, bem feita, muitas vezes contrastada, que a maioria dos PETs a gente não costuma fazer, né, usar o contraste. Mas é isso. Parabéns, Daniel. Obrigada, João, pelo convite de estar aqui. Obrigado, doutora Aline. Na verdade, Fernando, eu queria até também devolver o seu questionamento é difícil realmente, como o doutor Otávio colocou, fazer na medicina, na saúde pública, colocar em prática, até porque realmente a mamografia, por exemplo, você tem uma prática de rastreio mais bem estabelecida durante anos, e você tem um BIRADS mais bem estabelecido, e quando você vai para um rastreio que envolve uma tecnologia que ainda não é tão difundida no nosso estado, por exemplo, no nosso país, e aí o doutor Otávio falou da heterogeneidade também da tecnologia, né? É um fato que acaba que é um rastreio que ainda não é uma realidade de saúde pública. Mas na prática, para um nicho de saúde da população, o que você acha da questão do rastreio? Você como um onco especialista na área. Eu justamente perguntei isso porque é algo que eu tento fazer no meu consultório. Se o paciente passa por mim, né, independente de qual patologia ele tem, qual neoplasia ele tenha, mas ele se encaixa, né, alguns dos critérios, tanto do Nelson como do NLST, eu tento encaixar ele e pedir uma tomografia de baixa dosagem. Eu chego a escrever a tomografia de baixa dosagem, mas nem sempre o laudo vem como a gente gostaria que viesse, né? Então, são pacientes, a gente pede para vir em determinado serviço, mas você sabe que o paciente acaba rodando aí o mundo em outros serviços. Tá? E às vezes o colega que está vendo do outro lado não está tão familiarizado também com a questão. Mas é algo que eu tento implementar, apesar de eu achar uma dificuldade desse dado que eu solicito ter relevância para aquele paciente. Tem alguns pontos que eu gostaria de tratar aqui, até discutir com vocês também. Exatamente algumas falhas que eu enxergo nos estudos. Por exemplo, o rastreamento foi só por 3 anos, né, no NLST. Né? A gente não viu essa redução. Por exemplo, no 3º ano parou de aparecer os nódulos. Então, assim, daqui a gente não deveria... Por quanto tempo a gente continua esse rastreamento? Indefinidamente, até
até esse paciente ter sei lá, se cansar de fazer, né? Até quanto tempo é seguro, né? Fazer tomografias anuais para esses pacientes, né? Por exemplo, pacientes que vêm com tomografias iniciais negativas, né? Eles se encaixam no rastreamento, mas vêm com uma terceira negativa. Eu insisto continuando em fazer, eu posso alargar o tempo de rastreamento, em vez de fazer anual, posso fazer bianual. Sei que existem alguns estudos retrospectivos em relação a isso. Eu quero trazer essa dúvida que eu, como oncologista, tenho, tá? E devolvendo a você, viu, João, também de novo o questionamento. Acho que a gente não tem resposta mesmo. Acho que o Daniel quer falar alguma coisa? Fala aí, Daniel. Só com relação a isso, né, que realmente o NLST ele traz isso, né, de ser anual, o Langerhans também, né, e o Nelson ele traz uma proposta diferente, né, ele começou com 1 ano, aí aumentou para 2 e depois aumentou para 2 anos e meio, então, e aí ele traz uma discussão até da taxa que foi detectada aumentando esses períodos, né, e realmente eles disseram que 2 anos e meio, pelo que eles perceberam, houve um aumento importante de neoplasias mais avançadas. Então, está se discutindo realmente isso que você falou. Essa questão dos tempos de intervalo entre as tomografias. Enfim. E você faria até quantos anos, paciente? Eu acho que eu levaria em conta o dado inicial, tá? E eu acho que eu faria de 2 em 2 anos. E claro, se desse com um Langerhans avançado, 4 ou 5, aí eu partiria para protocolos mais precoces, não só de imagem, né? Utilizaria a medicina nuclear como auxiliar, enfim, você tem mais esse sentido. Eu acho que a grande dúvida seria o Langerhans 3, né? Que é indeterminado, né? A gente tem muito na prática aquele nódulo que cresce esse ano, cresce no outro, a gente pega com 3 meses ou com 6 meses, depois ele para de crescer e fica estável durante 2 anos. Aí eu falei, eu continuo pedindo com essa anual, não sei por quanto tempo. São várias situações super difíceis que a gente presencia. Fernando, nesses casos, colocar o paciente como baixo risco, risco intermediário ou alto risco, né, pré-teste, ele dá uma ajudada aí nessa conduta ou não? Para mim. Para você, como você faz isso? Sim, eu tento fazer isso, né? Esse paciente ele se encaixa, né? Com um paciente com alto risco, baseado nos 2 estudos, eu tento seguir a risca, né? Mas como eu falei, eu tenho dúvida se realmente isso está trazendo um grande benefício para o paciente. Acredito que o que o Dr. Otávio falou, que é o que a gente faz, os nódulos que aparecem realmente no consultório que de forma incidental, que a gente acaba seguindo de forma mais precisa, e em alguns casos eu tento encaixar a depender do risco do paciente, tá? Mas eu ainda tenho dúvida se realmente isso é tão efetivo como foi nos 2 estudos, que o ambiente não é tão controlado. Eu acho que quando a gente vai para a população geral, quando a gente vai para o dia a dia e sai daquele perfil restrito do estudo, realmente essas dificuldades que o Fernando falou, elas aparecem, entendeu? E aí cabe a gente agir com bom senso, entendeu? Ligar para o colega, realmente pedir a opinião do colega, tentar trazer uma informação complementar com o PET-CT, por exemplo. Eu acho que é bem por aí, entendeu? Tem coisas que a gente consegue seguir protocolos o tempo inteiro até o desfecho do caso e tem coisas que a gente vai se deparar com situações difíceis, né, no decorrer dessa evolução. Até a própria ansiedade do paciente também, né? Isso, também, com certeza. E lembrando, né, que a população que a gente está pegando é a população de homem, né? Inclusive o próprio Nelson, a população é predominantemente masculina, né? E a gente sabe que geralmente homem tende a ter baixa adesão em rastreio, ao contrário da mulher que já está acostumada com programas de mamografia, por exemplo. Então, tem essa outra questão também, né? Verdade. E tem outra coisa, a maioria desses pacientes são tabagistas de longa data, então eles têm DPLC, além do possíveis nódulos, tem DPLC, tem doença vascular, cerebrovascular,
arteriosclerótica. Então, assim, às vezes você insistir no rastreamento com esse paciente talvez seja até danoso, né? Vai deixar ele mais ansioso, ele vai morrer de outra coisa, ele vai morrer do IAM, do AVC. Eu tô falando tudo contra a minha especialidade, mas assim, eu tô botando um pouco de lei na frente. Então, isso é uma coisa interessante que você falou, mas é que o Nelson, ele já traz até isso aí. Ele fala que, fazendo esse rastreio, houve um benefício extra neoplasias pulmonares, né? Você conseguiu ter uma redução da mortalidade em cerca, ele fala de 3 ou 4% da mortalidade global. É risco cardiovascular, porque, segundo ele, você vai identificando outros problemas secundários pelos exames e tudo mais. Olha, eu acho que o estudo, principalmente, né, o National Lung Cancer Trial, veio mostrar é porque nunca ninguém tinha conseguido mostrar aquilo, apesar de ser tentado desde a década de 70. Olha, se eu rastrear as pessoas, eu vou conseguir um benefício de mortalidade. Então, ele quis mostrar apenas isso. Eu não acho que isso possa ser facilmente transmitido para o nosso dia a dia, da mesma forma que esse estudo, que na verdade foi um estudo de população, mostra, por uma série de motivos. Os estudos que se seguiram vieram aperfeiçoar essa visão, mas eu acho que o âmbito da questão é aquela, olha, se você tem um paciente de alto risco, rastrear é um benefício, mas não é fácil você colocar isso no seu dia a dia. Não é factível fazer em todos os lugares, assim como se fez no estudo. O estudo foi um estudo, né? Um estudo, inclusive, caro, né? Inclusive que lidou com a heterogeneidade também, né? Então, eu acho que no momento que a gente pode fazer é usar o bom senso de que existe paciente de alto risco e que esses pacientes de alto risco devem ser seguidos, sim, por todos os motivos que nós temos que segui-lo. A maneira exata de fazer vai variar, inclusive da disponibilidade do local, né? Eu sou da opinião que todo mundo deveria ter um check-up anual, né? Nesse check-up anual, se esse paciente é de alto risco, é um fumante, naquela idade, inclusive, porque não esqueça que o National Lung Cancer Trial, ele fala muito em idade, né? A faixa etária do paciente. Esse paciente deveria ter uma tomografia, sim, né? E aí nós iríamos decidir se ele mereceria quando uma outra nova tomografia, caso ele fosse negativo ou tivesse um nódulo com características X, Y, Z, né? Então é uma decisão que vai ser tomada muito no consultório, mas sem dúvida o que nós sabemos por estudos são bastante decentes é que vale a pena rastrear. Como você vai fazer vai depender das suas circunstâncias. Só para puxar a sardinha para o meu lado da medicina nuclear, o paciente ele é rastreado sempre com a tomografia, né? Uma vez que vocês conseguem caracterizar bem o nódulo como um nódulo benigno, a gente fica tranquilo. Se é um paciente de baixo risco, também tem a opção de continuar acompanhando. Se é um paciente de alto risco, mudou o padrão da imagem, de repente você pode passar direto para uma biópsia ou até para uma cirurgia, né, uma ressecção. Não impede de usar o PET-CT numa situação ou noutra, dependendo de toda essa variação aí que todos comentaram, e inclusive de estado emocional do paciente. Quando eu provoquei o Fernando, foi para lembrar que o PET, principalmente naqueles pacientes de probabilidade intermediária, em um nódulo não tão bem definido pela tomografia, ou às vezes até definido, mas que tem uma alta, como não perigoso, não evoluindo, mas um paciente que tem alta chance de câncer de pulmão, o PET pode ajudar bastante. O valor preditivo negativo do PET ele é muito alto. Então, uma vez que eu faço um PET, essa lesão não capta, a chance disso aí ser câncer, ela diminui muito. Se esse nódulo capta, eu vou ter que confirmar histologicamente se isso é um câncer ou não. Além disso, o PET ajuda na avaliação dos linfonodos, que por mais que a gente ache que a tomografia ela cobre, e cobre mesmo,
Mas, muitas vezes, o linfonodo é pequeno, isso não é raro da gente ver no PET. Linfonodo pequeno, menor que 1 centímetro, linfonodo mediastinal, e ele tem captação. Isso também não isenta de uma confirmação histológica, mas isso levanta muito a probabilidade disso aí ser um tumor. Uma vez que você tem isso negativo, aí já tranquiliza bastante vocês clínicos, o cirurgião torácico, enfim, quem está manejando o paciente, em relação a isso aí ser um tumor. Tem casos de falso negativo? Tem. Tamanho da lesão é um determinante, então, o Daniel citou, né, o tamanho da lesão. Lesões menores que 8 milímetros são de difícil avaliação, mas não impede de ser avaliado, porque às vezes a gente tem um tumor pequeno que tem uma alta atividade metabólica, capta muito FDG, isso aí já ajuda muito na avaliação. A densidade celular dele, então, se é um vidro fosco, aí a gente já questiona, vale a pena fazer um PET? A gente perde muito em sensibilidade nesse caso. Mas se é um nódulo sólido, ou até semi-sólido, nessas situações o PET pode ajudar muito o manejo do paciente e o próximo passo na conduta. E, inclusive, em relação ao que o doutor Otávio falou, e o Fernando também, a periodicidade dessas tomografias, né? Que daí você já parte logo para uma conduta de confirmação diagnóstica. Aline, meus residentes querem saber que tamanho de nódulo você fica confortável. Olha, o melhor é não ter, né, doutor Otávio? Confortável não tem. Aquele micronódulo no paciente de baixo risco, os radiologistas podem me endossar ou não, a gente fica mais tranquilo, podem ser inespecíficos, tem mais de um. Em relação ao PET, é como eu estava falando. Quando sai para a gente é porque já houve a suspeição na tomografia, né? Alguma coisa na tomografia, Daniel, Bruno, João, viu, no acompanhamento não gostou, e aí já sugeriu uma avaliação complementar. Quando vai para a medicina nuclear, a gente tem uma restrição na avaliação, que é até maior do que na tomografia, porque o PET ele é um exame demorado, 12 a 14 minutos. A aquisição do PET ela é feita, você faz a tomografia, depois você faz a leitura do PET. A tomografia é rápida, mas a leitura do PET demora esses minutos todos aí. Então, a fusão dessas imagens, ela pode ficar comprometida por conta do movimento respiratório. Então, às vezes, a densidade da atividade metabólica, ela fica diminuída num nódulo muito pequeno, simplesmente pelo movimento respiratório. Fora que a caracterização tomográfica também é mais pobre, né, num nódulo pequeno. Tem a questão do volume parcial, que também compromete. Então, nódulos menores que 8 centímetros para o PET-CT, a gente tem que avaliar se vale a pena ou não. Aí vai depender de todo esse contexto clínico e radiológico, tomográfico, para a gente indicar. Maior que 8 centímetros, num nódulo duvidoso, ou que cresceu, mas cresceu pouco, num paciente de risco intermediário ou alto, aí eu acho que já vale a pena, sim, partir com PET. 8 Não sei se respondi a sua pergunta. Milímetros, né? 8 milímetros. 8 milímetros, desculpa. Respondeu, sim. Esses nódulos pequenos, né? Um pequeno nódulo é o nódulo que mede de 0,3 a 1 centímetro, né? Menor do que 0,3 é micro, acima de 1 é nódulo, né? Entre 1 e 3 nódulo e maior que 3 massa. Esses pequenos nódulos são difíceis, entendeu? É difícil a gente olhar para um pequeno nódulo desse, de 8 milímetros, por exemplo, e falar, esse nódulo é um nódulo maligno, entendeu? Aí a gente tem que contextualizar, né? Tem que ver o risco do paciente e levar em consideração até a possibilidade de unir o PET ou então até de partir para uma biópsia, né? Se o paciente é um paciente de alto risco, entendeu? Existe a possibilidade de se biopsiar nódulos pequenos, a depender da localização deles, né? Se forem nódulos periféricos, né? Fazer isso por biópsia transtorácica. Mas realmente é um cenário difícil, esse cenário dos nódulos aí, dos pequenos nódulos. E como a Aline falou, aí já com relação ao paciente diagnosticado de câncer de pulmão,
o PET ajuda muito no estadiamento, entendeu? Às vezes a gente olha para um mediastino e fala que não existem linfonodomegalias suspeitas, né? Porque os linfonodos são menores do que 1 centímetro no eixo curto. Às vezes tem só uma proeminência que a gente relata, mas não considera como linfonodomegalia. E esse paciente vai para o PET-CT e aparece linfonodo, né? Pode aparecer linfonodo no hilo, pode aparecer linfonodo no mediastino contralateral, enfim. Isso muda completamente o estadiamento do paciente, tá? Além Pode da aparecer uma metástase à distância, né, Bruno? Que além não da é incomum também. Importante a gente passar para o pessoal que o estadiamento do câncer de pulmão tem sido feito com a tomografia do tórax, né? O PET-CT entra para fazer o estadiamento do corpo inteiro e a ressonância magnética do crânio também, né? Na pesquisa de lesões do sistema nervoso central, visto que o PET-CT, né? O PET-FDG não tem uma sensibilidade, né? Satisfatória para a pesquisa de lesões do sistema nervoso central, que é um sítio, né, relativamente comum de lesões secundárias, né, do câncer de pulmão, principalmente os subtipos mais agressivos. E, por vezes, necessitamos até da intervenção, né, para fazer o estadiamento final, né, o estadiamento definitivo. Porque, às vezes, até no PET você fica na dúvida se o paciente tem linfonodo acometido ou não, o paciente precisa ir para uma mediastinoscopia, o paciente precisa ir para um EBUS para fazer esse estadiamento histológico, né, esse estadiamento cirúrgico do mediastino. E muitas vezes o PET, muitas não, mas em algumas situações, inclusive o PET pode perder linfonodo mediastinal. Então, não, sim, vai ter que existir essa avaliação invasiva aí do mediastino em muitas situações. E mesmo em metástase à distância, se você tem uma lesão única à distância no PET, você também, muitas vezes, a gente precisa confirmar essa meta à distância única, né? Porque como a especificidade nesse caso é baixa, se não tem uma alteração anatômica associada, como a gente também vê com alguma frequência de ter captação e não ter lesão anatômica associada, isso aí precisa ser confirmado também. Pode ser um segundo primário, pode ser um processo infeccioso que está se formando, enfim. A sensibilidade do PET é muito alta, mas em caso de lesões à distância únicas, também é interessante a gente, dependendo do contexto clínico, a gente confirmar histologicamente. O Pereira queria fazer um comentário. Rafa, ainda quer comentar? Ele tinha sinalizado aqui. Boa noite, pessoal. Parabéns, Herculano. Excelente aula, bem didática. Só queria voltar um pouquinho sobre o rastreamento. Fernando, eu trabalho em outra instituição que a gente montou um programa de rastreamento que vem funcionando muito bem. Isso já tem mais ou menos uns 3 anos. Eu acho que a primeira coisa é montar um time de especialistas para tratar esse paciente e acompanhar. A segunda coisa é botar o paciente num programa para cessação do tabagismo, né? Não adianta a gente oferecer um rastreamento se não retiramos o vício do paciente. E ao longo das tomografias que eram feitas, todo o resultado positivo do Langerhans, na mesma semana nos reuníamos multidisciplinarmente, com cirurgião torácico, com oncologista, com pneumologista, com todo o grupo, para decidir a conduta do paciente. Então, os resultados foram acontecendo, tivemos alguns casos positivos, e eu acho que é muito difícil falarmos de saúde pública nesse programa de rastreamento, mas na saúde privada eu acho que não vejo o porquê não fazermos isso, né? Saber em quanto tempo rastrear, em quanto tempo fazer a tomografia, isso vai variar de cada instituição. Nós acabamos seguindo o Langerhans, fazendo anualmente e seguindo os protocolos, lógico, com aqueles critérios que o Daniel comentou muito bem, naquelas idades preconizadas, com aquela carga tabágica preconizada, né? E eu acho que o paciente tem benefício com esse diagnóstico precoce. Perfeito, Rafael. Eu concordo muito com você. Eu acho que a gente tem que sair
das condutas individuais e pensar no grupo, né? Eu acho que aqui a gente pode lançar o desafio, viu, João? A gente criar aí um time para fazer o rastreamento no Hospital Português. Conte com a oncologia, estamos à disposição. O time está criado, o time está aqui, ó. Agora, ó, olha que time. Muito bom, Rafa, seu comentário, muito bom. Eu concordo 100%. Saúde pública vai ser difícil, mas no nosso universo, para os nossos clientes, nossos pacientes, eu acho que dá para a gente encaixar. E aí o time é esse aqui mesmo. São essa interação, essa multidisciplinaridade que Daniel colocou no último slide, a gente alinhar o protocolo a ser seguido. Eu acho que isso aqui é um pontapé inicial, na verdade, e seguir. Nós temos residentes de radiologia aqui assistindo a aula, e eu acho que a mensagem, quando eu falei ali, o Fernando fez um comentário a respeito muitas vezes ele faz, na prática clínica dele, a solicitação e o retorno do laudo quando volta, o exame não volta, o que ele estava esperando. E aí eu falei aqui que eu sou entusiasta dos RADs da vida, porque, de fato, a mensagem é tentar padronizar, seguir as evidências que nós temos mais fundamentadas, reconhecer os padrões. Dificuldade na nossa prática, todo mundo aqui, quando abre um exame, tenta encaixar num padrão, mas às vezes a lesão não lê o livro. Mas, como o Daniel colocou, 90% dos resultados vão estar ali entre lesões benignas e bem descritas. Então, só em tentar dar um valor preditivo negativo, a Aline falou do PET, tentar descrever melhor, dando uma tranquilidade para o colega que recebe, tentar dar uma maior tranquilidade, já ajuda na prática do colega que está acompanhando o caso. Lesões menores que 4 milímetros, tentar descrever o padrão de fato, seguindo aí a literatura. Eu acho que é a mensagem da aula, e quanto a rotina do nosso serviço, a provocação está feita, Fernanda, o desafio está aceito, e a gente já vai ter outras discussões, né, dessa questão de... Nós temos aí projetos envolvendo a oncologia, de screening, rastreio, e eu acho que está mais do que aceito o desafio. Show. Maravilha. Tá bom. Algum comentário dos moderadores? Eu queria agradecer, gente, tá? Já estamos aqui 9h30 da noite. Agradecer a presença de todos. Daniel, mais uma vez, parabéns pela aula. Parabéns. Muito bom. O desafio não era pequeno, era um desafio grande. Você conseguiu compilar bem, passar os dados com clareza. Acho que é uma noite proveitosa para todos. Obrigado, doutor Otávio, obrigado, Aline, obrigado, Fernando, obrigado, Brunão, obrigado, Rafa, e Cléber também, que está aqui nos ajudando na administração. Obrigado aí, Clebão, doutora Marta, várias pessoas aí, amigas, pessoas próximas. Obrigado a todos, tá bom? Obrigado a você. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.